Então, vamos falar sobre a harmonização de vinhos. Eu acho que isso é do interesse de todos nós. Eu, por exemplo, sou apaixonado por vinhos e conheço muita gente que adora e outras pessoas que querem conhecer mais sobre o assunto. Então, o bate-papo de hoje sobre esse assunto é com o enólogo Pedro Carvalho, que esteve em Teresina, né, para falar e para acompanhar um jantar harmonizado. Ele é português, a família dele é quatrocentona e tradicional nessa área em Portugal. Acompanhe, viu? Falar de vinhos é sempre um prazer porque nos ensina a consumir com mais qualidade e mais conhecimento. Eu estou hoje aqui com o especialista, que é o Pedro Carvalho, português, e detalhe, enólogo, que tem toda uma história familiar com os vinhos portugueses. Mais de 100 anos aí, né, Pedro? Queria que você falasse um pouco pra gente a história da sua família e fascínio com os vinhos. Não, a minha família é uma família tradicional do Douro. Já desde 1894, o meu bisavô começou a comprar terrenos e a produzir vinhos, na altura vinhos do Porto. A região do Douro é a primeira região demarcada do mundo desde 1756 e como qualquer viticultor do Douro produzia as uvas, fazia os vinhos na vinícola e vendíamos para as casas exportadoras de Vila Nova de Gaia. Assim sempre foi e continua a ser. Hoje, com a diferença que engarrafamos e comercializamos os nossos próprios vinhos. O Douro é a região mais tradicional de produção de vinhos de Portugal? É uma região muito antiga, uma região com tradição no mundo do vinho, mas tem outras regiões, o Dão, a Bairrada, o Alentejo. Agora, a região do Douro foi a primeira região a ser demarcada do mundo. Na verdade é que Portugal produz muito bons vinhos, Muitos não é? e bons. Muitos e bons. Como é trabalhar nesse segmento, tendo toda essa tradição familiar? Você também que tem sua vinícola própria, né? Hoje. Sim. Tenho o meu projeto com a minha mulher, Pedro Carvalho Wines, que aí produzimos vinhos. Neste momento é um projeto mais focado para o Brasil. Temos cá a importadora, que é Terra a Terra, e são vinhos que são produzidos mais para o consumidor brasileiro. Pedro, além do enoturismo, né, da cultura do vinho como turismo mesmo, sim, explorando essas regiões, hoje está muito em alta a questão da harmonização, não é? Sim. Como é trabalhar com isso? Como é que é ver e observar esse crescimento no Brasil também? Não, o vinho não para nós europeus o vinho é considerado um alimento, não é? Só cá no Brasil aqui ainda não entra. Só não tem no café da manhã, né? Almoço, jantar, todos os encontros. Exatamente. Obviamente há um cuidado muito grande hoje em dia nos restaurantes em que fazemos a harmonização prato-vinho, não é? Porque nem sempre a pessoa sabe harmonizar o vinho. Eu não sou muito do vinho branco para peixe e tinto para carne, não. Eu gosto muito de vinhos brancos, mais a mais no Brasil eu consumo mais brancos do que tintos, mas sem dúvida os vinhos tintos são vinhos que harmonizam melhor com carnes vermelhas, com qualquer carne. Um cuidado que se deve ter é não pôr um vinho que vá encobrir o gosto do prato. Não é? Onde uma pessoa pode competir os sabores, não é? Né? Aí a tal harmonização está muito na moda e é uma coisa que deve ser feita para as pessoas, o consumidor, poder apreciar as duas coisas. Hoje você está comandando essa harmonização, como é que será feita hoje aqui? Temos na realidade... São 4 vinhos, né? São 4 vinhos. São 4. Nós tivemos... Você pode até falar para a gente como é que seria essa combinação hoje, como é que vai ser? O vinho branco nós vamos harmonizar como um welcome drink, uma entrada, com os pastéis que tem. Depois temos um vinho mais ligeiro, que é um vinho que... Uma matriz que não tem uma denominação de origem, porque é um corte que eu faço com duas regiões, a região do Tábora Varosa e a região do Douro. Nós temos vinhedos em duas regiões e quando se junta as duas não podemos usar a denominação de nenhuma delas. É um vinho mais leve, muito frutado, não tem barrica, que combina muito bem. Depois vamos ter um reserva 2011, com estágio em barricas. Aqui sim um vinho mais complexo, é um vinho que tem mais de 20 variedades de uvas, porque no Douro nós ainda se mantém essa tradição que já vem do vinho do Porto, de termos as uvas todas misturadas no vinhedo.
São vinhos difíceis de fazer porque temos que encontrar o equilíbrio entre todas elas para fazer a vindima. É feito o vinho, tem um estágio em barrica, é um vinho diferente, mais encorpado, com mais tanino, aqui para pegar nas carnes. Depois vamos terminar com a sobremesa e um vinho do Porto, e aqui trago uma surpresa, que é o vinho do Porto. Tradicional vinho do Porto. O vinho do Porto branco, que não é tão conhecido cá no Brasil. Tem o branco? Tem. Inclusive temos aqui um aperitivo que se pode fazer, que é o Porto Tónico. Como é que é feito isso aqui? É vinho do Porto, leva 1/3 de vinho do Porto branco, Casa Santa Eufêmia, 2/3 de água tónica, Viu? Dá para fazer em casa. um pouco de suco de limão, espreme-se 1/4 de limão, e a hortelã para dar esse apimentado. Posso provar? Pode, com certeza. Uma bebida muito fresca, refrescante. Ideal para o clima de Teresina, né? Ótimo. E o sabor é igual mesmo, né? Vindo do Porto tradicional tinto. Esse Não, aqui é o branco. estes brancos são com né? uvas diferentes. Tem essencialmente tem moscatel, cercial, rabigato e malvasia fina. Mas aí o moscatel galego sobressai um pouco, que dá um aroma mais doce. O vinho do Porto é um vinho doce. Mas depois tem o limão que vai dar o cítrico e a frescura, e tem a hortelã para dar frescura. Agora eu te pergunto, essa de vinho do Porto branco é uma novidade ou sempre teve? Sempre existiu, mas não é tão conhecido. Agora já começa a ser mais inserido dentro do cardápio? Sim, eu trago para cá. As pessoas ficam um bocado chocadas porque não conhecem. Não conhecia, viu? E é saborosíssimo. Não conhecem vinho do Porto branco, mas realmente é fabuloso. Como bom enólogo, você certamente é um ótimo consumidor, não é? Concorda comigo? Gosto de comer. Com que frequência o vinho está na sua vida no dia a dia? Eu tomo vinho todos os dias. Para degustar, para... Não, porque tem sua empresa também de representação, de importação, né? Sim, a empresa Terra a Terra é uma importadora, importamos os vinhos e distribuímos no Brasil. Mas eu tomo vinho em todas as refeições. Olha aí, refeição só não sem no café, vinho. Viu? No café não, né? Refeição sem vinho não, parece que não completa, não fecha a refeição. Agora te pergunto, há sempre essa questão, vinho bom é vinho caro, ou você pode degustar um vinho barato, né, com um preço mais acessível e que seja bom? Temos vinhos bons baratos e vinhos bons caros. Perguntarem-me qual é o melhor vinho para mim, é o momento que faz a ocasião. Temos momentos para beber brancos, momentos para beber tintos, momentos para beber um vinho do Porto. E é companhia, é tudo. Não precisamos de um vinho caro para nos satisfazer. Não, temos vinhos baratos também que o fazem. Falando ainda na qualidade do vinho, há pessoas que gostam de vinhos mais envelhecidos, outras menos envelhecidos, com mais barrica, com menos barrica, não é? Portanto, todo o vinho é bom no seu devido momento. Olha, como enólogo, agora a gente finaliza a entrevista com 3 informações suas. Eu queria que você elegesse 3 verdades sobre o vinho, né? Você pode ficar à vontade aí. E 3 mitos, ou seja, 3 coisas falsas sobre o vinho. Fica a seu critério, tá bom? Fica melhor assim? 3 coisas 3 verdades e 3 mitos. Não, a grande verdade é que o vinho, para mim, é um alimento, é uma companhia e no momento de o fazer, é como um filho que nos nasce. Primeira verdade, ok. Valeu. Segunda? A segunda é que realmente... Nossa, não há vinho ruim. Eu acho que as pessoas, quando o acondicionam, têm que ter algum cuidado, não é? O vinho tem alguma delicadeza a ser manuseado, cuidados com a luz, a exposição dos vinhos, não é? Deve estar a rolha molhada. No caso dos vinhos do Porto, não, porque tem uma rolha mais curta e pode-se dar o caso, devem estar sempre de pé, mas os outros devem ser bem acondicionados. E termos uma boa garrafeira em casa, climatizada, também, isso é verdade. Então a verdade está ótima. E os mitos, quais são?
Os mitos que... Há muita coisa à volta, por exemplo, no vinho do Porto, falava-se que a untuosidade que o vinho dá, que era dada com carnes gordas que metiam no vinho, isso não tem nada a ver, não é? Havia outro mito no vinho do Porto, que eram feitos em lagar, que as mulheres não poderiam entrar no lagar porque estragavam o vinho. Também não tem nada a ver, hoje continua. É um mito. Ainda há quem faça vinhos em lagares e as mulheres entram e os vinhos são ótimos. Não tem nada a ver. Outro mito assim de vinho do Porto, esse, pela verdade, era a forma como era conservado antigamente em talhas, que usavam o azeite por uma forma de conservar. Colocava um manto de azeite por cima do vinho para ele não estar em contacto com o oxigênio e para se conservar. Era uma forma como... Mas é mito isso? Mas esse é verdadeiro. É verdade, então, né? A gente agradece, então, pela entrevista, pelas informações. Bem-vindo ao Piauí, segunda vez, então. Segunda vez este ano. É sinal que o jantar harmonizado aqui com da casa portuguesa está dando certo. Vinho fica mais especial para você com fado? Hoje aqui é a noite de fado. O fado está também, conforme está o vinho, está também o fado, não é? Está na cultura portuguesa. E vamos ter o fado para... Com bacalhau fica melhor ainda? Melhor ainda. Não deixa de ser uma dos pratos mais consumidos também em Portugal. O bacalhau está na mesa com certeza. Não é? E aí pode ser vinho branco ou vinho tinto, fica a critério de cada um. Qualquer coisa, pergunta ao sommelier, não é? Ele ajuda nessas horas. Exatamente. Obrigado, então, bem-vindo. Tá? Obrigado. Como